Boa tarde, amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Né? Como é que tá sendo a sexta-feira de vocês? Tudo na paz? Tudo joinha? Então tá bom. Bom, o evangelho de hoje se encontra em João, capítulo 6, de 52 ao 58. Não, ao 59, aliás. Então nós vamos ler com bastante atenção e meditar. Vai dizer assim: a essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus lhes disse: em verdade, eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que me enviou vive, e eu vivo pelo Pai. Assim também aquele que comer a minha carne, viverá por mim. Gente, tá ouvindo um barulho de britadeira? É aqui na casa da frente, então... Mas eu acho que não atrapalha muito não, né? Por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui na cozinha. Porque se eu fizer ela no meu quarto, fica muito mais alto ainda. E é o dia todo. Então, se eu vou esperar eles pararem, é só depois das 5. Por isso que eu faço assim mesmo, né? Então, vamos lá. Assim como o Pai me enviou, vive, e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que come a minha carne vive por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná, que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, este evangelho aqui, né, continuação nesses dias do evangelho, é Jesus fazendo um discurso sobre o pão da vida, ou, né, sobre a Eucaristia, podemos colocar assim, porque sabemos que o pão da vida para nós católicos é Jesus Eucarístico, é a Eucaristia, né, ali no momento da consagração, aonde se consagra o pão e o vinho, o pão se torna a carne de Cristo e o vinho se torna o sangue de Cristo. Gente, eu queria parar um pouquinho só para explicar a vocês. Eu tô tentando olhar para a câmera do celular, porque como eu faço o vídeo com a câmera frontal, às vezes eu fico olhando para minha imagem e não olho na câmera. Por isso que o meu olho fica às vezes para um lado para o outro. Mas na verdade eu tô tentando focar na câmera para como mesmo estivesse olhando para os olhos de vocês, né? Então às vezes se eu estiver olhando para o lado, não repare. É porque esses dias é que eu tava olhando um vídeo meu e aí eu percebi que eu gravo olhando pra a imagem, mas não pra câmera. Aí fica meio que olhando de lado pra vocês, né? Não no olho de vocês, vamos dizer assim. Então eu vou fazer o possível pra olhar pra câmera, ok? Pra ficar mais, né, próximos aqui um do outro. Então assim, o que a gente vê aqui? Que no momento da celebração eucarística, Jesus, o pão e o vinho, ele é consagrado, né? Só o sacerdote pode fazê-lo, porque ele é o representante de Cristo, para nós católicos, né? Então, o que acontece naquele momento ali? O pão e o vinho é transformado no corpo e no sangue de Cristo, e nós vamos lá e recebemos. Por que essa necessidade? Porque é aquilo que a gente meditava antes de ontem. O ser humano tem uma carência muito grande no coração, né? Desde o pecado original, é algo que trazemos conosco desde quando nascemos. O ser humano, ele é carente de uma paz, de uma plenitude que esse mundo, sem Deus, não é possível ter. Então o que acontece? A gente precisa de algo sólido, para que a gente não morra de fome espiritual, vamos dizer assim, não morra de fome e sede espiritual. Jesus, sabendo disso, o que ele fez? Ele deixou, né, este sacramento, ele instituiu a Eucaristia e ele deu essa autoridade aos sacerdotes para que assim
fosse mesmo consagrado na Santa Missa, né, o corpo e o sangue de Cristo, e a gente recebesse e tivesse sempre no coração essa plenitude, essa graça que é Jesus sacramentado. Porém, quando a gente recebe Jesus com o coração limpo, com o coração puro, essa graça acontece de fato. Mas ao contrário, se eu recebo Jesus com o coração todo sujo, todo cheio de podridão, todo cheio de pecado, né? Pecados não confessados, pecados não arrependidos, né? Se eu estou cometendo aqueles pecados mais, mesmo que sejam veniais, mas eu não tenho propósito de mudança nenhum, eu não quero largar os meus vícios, eu não quero largar minhas manias, quer dizer, o pecado pequeno acaba se tornando um pecado grave. Então, se isso acontece na minha vida, eu não estou preparada para receber Jesus. Por quê? Jesus, ele só faz morada, ele só faz vamos dizer assim, o efeito que precisa ser, né? Ele só traz a paz verdadeira para aquela pessoa que está preparada, para aquela pessoa que está pelo menos lutando para ter um coração limpo, porque o nosso coração nunca vai ser puro o suficiente para receber o próprio Jesus, imagina só. Mas se a gente tem pelo menos o propósito, né? Se o nosso objetivo é a santidade, aí sim a gente está apto para recebê-lo no nosso coração. Ele não fala isso de uma forma clara aqui neste evangelho, mas né, a igreja chegou mesmo a esta conclusão, de que se você recebe Jesus indignamente, se você recebe a Eucaristia indignamente, o que é indignamente? É se você está com pecado grave, né? O que eu acabei de dizer. Então, assim, se você recebe Jesus com o coração indigno, é como se você comungasse a própria condenação. O que é isso? Né? Aquela força, aquela coisa boa que ia vir para a sua vida se você estivesse preparado, ela é como se fosse o próprio julgamento para você. É como se você comungar a própria condenação, isso. É como aconteceu com Judas, né? A gente já meditou sobre isso lá na Semana Santa. Na Quinta-feira Santa, Jesus, ele distribuiu, vamos dizer assim, né, a Eucaristia para todos, porque a Santa Ceia nada mais foi do que a primeira grande celebração eucarística. Então, Jesus instituiu ali a Eucaristia, né? E ele deu o pão e o vinho, ou seja, o corpo já e o sangue dele ele distribuiu ali os discípulos, e ele não negou, né, dar o corpo e o sangue o pão e o vinho para Judas. Só que Judas, ele jogou fora, ele comungou a própria condenação naquele momento, porque ele saiu dali e aquela Eucaristia não fez nada na vida dele, porque ele acabou, né, traindo Jesus ao sair dali e depois se matando. Tá vendo? Então, assim, o que realmente importa é receber Jesus de uma forma verdadeira e de uma forma limpa. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a Eucaristia, se a gente receber ela com pecado grave, a gente acaba pecando mais ainda. Vocês conseguem entender? A gente acaba colocando em risco mais ainda a nossa alma, porque eu vou estar pegando, imagina, o sacrossanto corpo de Cristo e colocando num coração cheio de sujeira. E sujeiras que não, sabe, que estão tão impregnadas na minha vida que eu não consigo deixar Jesus fazer nada. Essa sujeira não permite que Jesus faça nada no meu coração. Por isso é tão sério. Por isso não adianta. Se você tá com o coração assim, se você tem a sua consciência que você precisa se purificar, né, antes de receber Jesus, se você precisa fazer uma confissão, faça, mas não comungue antes disso, porque não vai adiantar. Né? Muita gente acha que comungou tá salvo. O importante é na missa e comungar. Não, o importante é ir na missa. Né? Comungar depende do seu estado de espírito. É bom a gente esclarecer isso, porque, gente, comunhão não é uma distribuição de água benta, não é como se fosse uma água benta, um sacramental desses outros de água, óleo. Não, a comunhão é o corpo de Cristo. É algo muito sublime. É Cristo verdadeiramente na hóstia consagrada. Então, imagina, sabe? A pessoa que tem uma noção, uma consciência do que é errado, do que é certo, ela não vai receber Jesus de uma forma suja. Ela vai se purificar primeiro, ela vai fazer questão de purificar. E na Santa Missa existe o ato penitencial justamente para perdoar os pecados veniais, aqueles pecados que a gente comete
todos os dias, né? Mas que a gente quer mudar, que existe propósito, que a gente tem arrependimento por eles. Não, porque eu volto a repetir, o pecado venial repetido muitas vezes e sem propósito de mudança, ele acaba se tornando grave, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, amém? Vamos valorizar a Eucaristia, vamos adorar mais Jesus sacramentado e vamos preparar o nosso coração para receber o pão da vida, este pão que vai saciar todas as nossas fomes, todas as nossas sedes, todas as nossas dores, amém? Fiquem com Deus então, ótimo fim de semana, juízo, né? Se não saiam de casa, gente, principalmente você que mora aqui na minha cidade, evite mesmo, a coisa tá feia aqui na minha cidade. Então, assim, você que precisa sair de casa, coloque máscara, higienize as mãos. Se fizer uma compra, com cuidado também onde você for. Então, assim, o máximo de cuidado possível. Essa pandemia não é brincadeira e tá levando muita gente. Então, vamos fazer da parte, muito juízo, muita consciência. Fiquem com Deus e até segunda-feira, tá bom? Tchau, tchau.